Olá pessoal, como estão? Espero que todos estejam bem. Ah, Espero que estejam aproveitando a nossa disciplina, para adquirir mais e mais conhecimentos para vocês. Gente, nessa aula de hoje, nessa aula gravada, nós iremos trabalhar um pouco sobre os comandos de repetição aninhados, tá? A gente viu em aulas anteriores a respeito dos comandos isoladamente, né? Comando while e o comando for. E hoje a gente vai entender um pouco como é que funciona o alinhamento desses comandos, tá bom? Então fique aí conosco que a gente vai trabalhar esse conteúdo com alguns exemplos. Então vamos lá. Para essa aula a gente tem esse Colab, certo? Que vocês terão acesso aí através do Moodle, tá? E através desse Colab a gente vai trabalhar um pouco sobre os comandos de repetição alinhados, tá bom? Então vocês podem ter acesso aí através do Moodle a esse Colab que a gente vai conversar um pouco sobre ele. Bom, e aí o objetivo desse Colab é apresentar para vocês como é que a gente faz o alinhamento dos comandos de repetição, certo? Inicialmente a gente vai olhar e abordar o comando while, tá? E depois a gente parte para o comando for, finalizando posteriormente com o alinhamento dessas duas estruturas de forma heterogênea, certo? Então bora lá. O comando while, como é que a gente faz o alinhamento desses comandos? Inicialmente é importante a gente lembrar ou relembrar, né, que o while é um comando ou uma estrutura de repetição que a gente pode utilizar quando a gente não conhece exatamente quantas vezes a gente quer repetir um determinado bloco de código, certo? Então, geralmente se utiliza o while, certo? E o while ele é baseado em uma condição. Para que ele possa ser executado, uma determinada condição precisa ser verdadeira, certo? E aí o comando verifica se a condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, então o bloco de código que está dentro da estrutura do while vai ser executado, certo? Isso aí vocês já viram nas aulas anteriores, tá? E só para relembrar. E aí, como é que eu uso o while de forma alinhada, né? Aqui embaixo a gente tem essa célula de código, né, do Colab, certo? Quando a gente vai utilizar o while de forma alinhada, isso quer dizer um while dentro do outro, a gente precisa atentar para a sintaxe desses comandos. Elas precisam ser obedecidas, tá? Então aqui vocês podem ver um comando while nessa primeira linha e aqui a gente tem a condição dele, né? E aí internamente a esse comando while a gente tem um bloco de código que vai ser executado caso a condição 1 seja verdadeira. E interno a esse bloco, olha só, a gente tem aqui na linha 5 um outro comando while, certo? Esse comando aqui mais de cima, da linha 1, a gente chama ele de externo, certo? While externo. Enquanto que esse que está na linha 5, a gente vai chamar ele de while interno, tá? Então, é dessa forma que a gente precisa fazer quando a gente quer alinhar dois comandos while, um dentro do outro, tá? E aí, novamente, só para relembrar. O primeiro while ele vai ser executado se a condição 1 for verdadeira. A condição 1 sendo verdadeira, o código que está interno a esse while vai ser também executado. E o bloco que está dentro do segundo while vai ser executado se a condição 2 for verdadeira, ou enquanto a condição 2 for verdadeira, né? Melhor dizendo assim, tá? Olha só esse exemplo aqui de baixo. Aqui a gente tem um exemplo de impressão da tabuada de 1 a 10 com o comando while, certo? Nesse código, a gente tem na primeira linha a declaração de uma variável que é chamada de tabuada.
Depois, na linha 3, a gente tem o while, né? Então, enquanto tabuada for menor ou igual a 10, aí a gente tem o código interno. A gente declara a variável número e atribui a ela 1. Aí vem o segundo while. Enquanto número, que é essa variável que a gente criou e atribuiu 1, for menor ou igual a 10, aí tem essa impressão aqui, né? O que essa impressão faz? Esse print faz, né? Ele vai pegar o valor da variável tabuada e vai imprimir, vai colocar o sinal de vezes, o sinal da multiplicação, depois ele vai colocar o valor da variável número igual, e aí vai colocar o valor da multiplicação entre tabuada e número, certo? Então, a gente vai ter essa mensagem sendo impressa. Posteriormente, a gente tem aqui número mais igual a 1. Isso é a mesma coisa que a gente colocar número igual a número mais 1, certo? A gente pode fazer essa atribuição dessa forma também, o incremento dessa forma também, certo? Então, essas duas instruções da linha 8 e da linha 10 fazem parte do while interno, tá? E aí, por fim, quando esse while interno é finalizado, a gente tem aqui na linha 12 o incremento da variável tabuada. Seria tabuada igual a tabuada mais 1, certo? Executando esse código, olha só o resultado que a gente tem aqui embaixo. O resultado que a gente tem é a exibição da tabuada, né, de multiplicação de 1 a 10, certo? Olha só que interessante. Esse primeiro número aqui, que seria o multiplicando, né, ele é o valor da variável tabuada, certo? Ele é o valor da variável tabuada. Enquanto que esse segundo número aqui, que seria o multiplicador, ele é o valor da variável número, tá? Veja que a variável número está modificando de valor de forma mais rápida, de forma mais frequente, certo? Isso porque ele está dentro desse while interno, tá? Veja, quando a variável tabuada é igual a 1, enquanto ela é igual a 1, a variável número vai mudando de valor, certo? E essa mudança de valor se dá exatamente dentro desse segundo while, dentro desse while mais interno, tá? Então, o while externo, na linha 3, é responsável por atribuir o valor do multiplicando, que aqui você tem embaixo, continuando a tabuada. Enquanto que o while interno é responsável por modificar o valor do multiplicador, certo? Dessa forma, a gente tem as duas variáveis, tabuada e número, modificando de valor, né? Incrementando de valor a cada laço, né? A cada nova execução do laço, tanto interno quanto do laço externo, ok? Vocês podem modificar esse código e verificar quais seriam outros resultados. Por exemplo, fazer uma tabuada ao invés de 1 a 5, fazer a tabuada de 1, aliás, ao invés de fazer a tabuada de 1 a 10, fazer a tabuada de 1 a 5, tá? Para esses números. Pessoal, a outra estrutura que também pode ser aninhada, né? Outra estrutura de repetição que também pode ser aninhada é a estrutura for, certo? Também, só para relembrar, a estrutura for ela é utilizada quando a gente sabe quantas vezes a gente quer repetir certa parte do código, né? Certo bloco do código, tá? Então, se a gente sabe a priori quantas vezes a gente quer repetir um determinado bloco de código, a gente geralmente utiliza a estrutura for, tá? A estrutura for ela é bem tranquila, né? Quando a gente vai aninhar estruturas for, então uma estrutura for dentro da outra, a gente deve obedecer essa sintaxe que está sendo colocada aqui nesse bloco, tá? Então a gente deve obedecer essa sintaxe. Só para relembrar, a estrutura for ela precisa de uma variável, que é a variável que vai ser incrementada, né? E essa variável ela deve percorrer uma determinada sequência, né? A gente tem for, a variável dentro de uma sequência. Esse seria o for externo, né? E aí, dentro desse for, a gente tem um bloco que a gente quer repetir, né? Se a gente coloca um outro for dentro desse bloco,
Então, a gente vai ter que criar uma outra variável, isso aqui é importante, uma segunda variável dentro de uma segunda sequência, tá? Então, observe que a variável que vai ser incrementada, digamos assim, para que ela esteja dentro da sequência do primeiro for, deve ser diferente da variável que vai ser incrementada dentro da segunda sequência no for mais interno, tá? Então, o da linha 1 é o for externo e o da linha 5 é o for interno, certo? Então, a gente deve obedecer essa sintaxe quando a gente está abordando estruturas for aninhadas, certo? Aqui embaixo a gente tem o exemplo da tabuada novamente, agora sendo implementado com a estrutura for aninhada, tá? Então, olha só, aqui na linha 1, a gente tem for, criamos uma variável tabuada, que ela vai ser incrementada dentro de um determinado intervalo, né? Range de 1 a 10. No caso aqui, a gente estabelece o valor final, né, como sendo o que a gente quer mais 1. Então, se a gente quer a variação de 1 até 10, então a gente coloca range de 1 a 11, né? E na linha 3, a gente tem o segundo for, agora que vai ser incrementado pela variável número, que vai também variar dentro de um intervalo de 1 a 10. Então, a gente usa o range de 1 a 11, certo? E na linha 5, a gente tem a impressão, né? A impressão que é a mesma coisa, o mesmo comando utilizado no exemplo anterior, né? Onde a gente tem o valor da tabuada, da variável tabuada, que vai ser impresso aqui, depois o valor da variável número, que vai ser impresso aqui, igual ao valor da multiplicação entre eles, tabuada vezes número, perdão, certo? Então, veja, dentro desse comando de impressão, a gente tem os valores dessas variáveis que a gente está utilizando e, no final, o valor da multiplicação entre as duas variáveis, certo? Gente, só uma observação. Aqui a gente está colocando, ó, %d, %d e %d. Isso significa que nesses locais a gente vai imprimir variáveis do tipo inteiro, né? Então, esse primeiro %d aqui seria relativo ao valor da variável tabuada, um inteiro. Esse segundo %d é o valor da variável número, também uma variável inteira. E esse terceiro %d é o valor da multiplicação entre tabuada e número, que também vai ser um número inteiro, certo? Então, vamos executar aqui esse código. Olha só, mesmo resultado do exemplo anterior, né? Ou seja, a impressão da tabuada de 1 a 10, né? Tabuada de multiplicação de 1 a 10, só que agora a gente está utilizando estruturas for aninhadas, né? É importante também observar que quando a gente implementou esse exemplo aqui com a estrutura for aninhada, a gente tem um código mais enxuto, né? Quando comparado ao exemplo anterior que a gente implementou com a estrutura while, certo? Vocês podem observar que esse código aqui tem menos linha do que o código do exemplo utilizando a estrutura while. Porém, o resultado aqui do programa foi exatamente o mesmo do exemplo anterior, ok? Novamente, vocês podem modificar esses valores, por exemplo, do intervalo, né, de multiplicação da variável tabuada e da variável número, para ver aí a saída do nosso programa exemplo, tá certo? Gente, finalizando, a gente vai ver como fazer o aninhamento de estruturas heterogêneas, ou seja, estruturas diferentes, tá? Então, é possível sim a gente utilizar estruturas de repetição diferentes, sendo elas colocadas de forma aninhadas, tá? Então, a gente tem aqui esse ponto, né, do nosso Colab, que são as estruturas heterogêneas alinhadas, tá? E aí, a gente já parte logo para um exemplo. Olha só, o exemplo é a impressão da tabuada de multiplicação de 1 a 4 com essas estruturas heterogêneas, com essas estruturas diferentes. Então, eu tenho aqui, para esse exemplo, na linha 1, uma estrutura for, né, e vai variar
em cima dos valores da variável tabuada, e essa variável ela vai ser incrementada dentro do intervalo de 1 a 4, né? Que a gente tem o range de 1 a 5, só que o intervalo ele é definido entre 1 e 4, vocês sabem disso já. Dentro desse for, a gente está criando uma variável número e atribuindo a ela igual a 1, né? E aqui na linha 5, ainda dentro do for, a gente está criando a estrutura while. Perceberam que aqui a gente tem uma estrutura externa for e uma estrutura interna while, certo? Então, são estruturas de repetição diferentes, sendo uma dentro da outra, que estão alinhadas, certo? E aí, esse while da linha 5 está verificando o valor da variável número, né? Se esse valor é menor ou igual a 10. E dentro do comando while, a gente tem a impressão dos valores de tabuada, número, e da multiplicação entre tabuada e número, certo? No final desse comando while, a gente tem o incremento da variável número, né? Então, nessa linha 9, a gente tem o incremento da variável número, né? Vamos executar aqui o código e ver o que vai acontecer. Então, olha só, a gente tem aqui a impressão da tabuada de 1 a 4, né? Perceba que a variável número é a que está sendo incrementada dentro do comando while, dentro da estrutura while. Então, ela vai modificar de valor mais frequentemente. Ela é o multiplicador, né? Está guardando aqui o valor do multiplicador. Enquanto que a variável tabuada, que está sendo incrementada no comando for, ela representa aqui o multiplicando, né? Que varia o seu valor de uma forma menos frequente, para a gente ter aí a tabuada completa, certo? Então, com esse exemplo, a gente mostra que também é possível a gente alinhar estruturas de repetição diferentes, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula a respeito de estruturas de repetição alinhadas, certo? No final desse Colab, vocês terão acesso a 3 exercícios propostos, tá? Que para solucioná-los, vocês irão utilizar estruturas de repetição alinhadas, ok? Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem postá-las lá no nosso fórum de dúvidas que a gente vai tentar esclarecê-las, ok? Um abraço a todos e bons estudos!